Fala assim para o seu irmão: você foi criado para um destino profético. Nosso tema da mensagem é o dia do propósito. Amém? Não sei se tem card aqui. Jeremias 1:5. É um dos textos básicos. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Quem recebe essa palavra aí? Antes que eu te formasse, o Senhor Deus fala isso. Nós temos um propósito por existir aqui, querido. Você e eu não estamos aqui de graça. Por isso que a carga tão grande para fazer você parar e desistir. Qualquer um aqui, eu creio que já recebeu para esses dias uma carga tão grande, tentando fazer você parar e desistir, ou seja por uma briga, ou seja por uma contenda, ou seja por uma situação adversa. Mas eu vim aqui no nome do Senhor Jesus Cristo para declarar que essa armadilha de Satanás e essas obras do inferno contra a tua vida, não há encantamento em nome de Jesus. E elas estão caindo por terra no nome de Jesus. Porque há um propósito. O dia do propósito da tua vida há de chegar. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Aleluia. Aleluia. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, aleluia. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você foi criado para um destino profético. Creia nisso que eu estou falando. Você não veio aqui em vão. Efésios 2:10. Efésios capítulo 2. Você achou que eu falei contigo? É aqui. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você crê nisso? Você recebe isso? Eu só estou falando para quem crê. Quem não crê pode ir embora. Mas aqui eu creio, e eu sei que você crê também. Livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, verso 1. É só para aquecer a sua fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Talvez aqui você está esperando alguma coisa. Tenha fé
tenha fé e continue na sua espera em nome de Jesus. Eu digo que Deus não nos criou por acaso. Talvez aqui eu vou chover no molhado, mas não custa nada lembrar para nós que Deus nos criou. Deus não te criou por acaso, Ele tem um propósito. Ninguém chega ao destino certo sem saber para onde está indo. Você já viu alguém que chega no destino sem saber para onde está indo, gente? Você então precisa saber que existe um propósito na sua vida para saber o destino aonde você está indo, querido. Quem está comigo? O seu destino não é só vir aqui nos dias de culto, membriciar a igreja e ir embora para casa. Aleluia. Ei, eu estou falando com alguém aqui. Aleluia. Isso não é o destino que Deus te criou. Tem muitas pessoas vivendo dentro da igreja dias de confusão. Por quê, Júnior? Porque a pessoa não tem direção, está sem foco e sem propósito. Aleluia, Jesus. Você não pode ser um irmão sem direção, sem foco e sem propósito. Por isso eu e você precisamos saber o propósito que Deus tem na nossa vida. Você já sabe qual é o seu propósito, querido? Deus hoje quer alinhar o seu coração. Deus hoje quer alinhar o coração da igreja com o propósito que Ele tem preparado para mim e para você. Glória. Desde os jovens que estão aqui, você já pode alinhar o teu propósito de viver com o Senhor. Estou falando com os jovens, as crianças aqui. Porque começa de pequeno, não perca nada, nenhum momento da sua vida. Eu posso dizer isso pela minha experiência com Deus, porque eu comecei bem cedo, vivendo na presença de Deus. Com 5 aninhos já cantava ao Senhor no altar. Muitas vezes quase não entendendo nada, mas estava lá cantando ao Senhor. Eu entendia que eu estava louvando o nosso Deus, cantando ao Senhor. Aleluia. Sim, eu entendi. Eu quero que você fale para mim assim: você não nasceu por acidente. Aleluia, Jesus. Não. Não. Você não nasceu por acidente. Você não é fruto de um acaso, meu irmão. Mas você é fruto de um plano eterno. Talvez aqui muitos já saibam disso. Eu só vim aqui lembrar você e dar uma ignição que você precisa sair daqui de um modo diferente. Quem entrou, lembra que eu disse lá no início? Você é fruto de um plano eterno de Deus. Por isso, irmãos, não se assuste e não entregue os pontos por esse momentâneo que você está vivendo, que é algo que te afligiu, que alguém brigou com você, ou que você está passando um aperto. Aleluia, Jesus. Esse não é o fim. Diga assim comigo: esse não é o fim. Não é o fim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Antes do seu nascimento, Deus já tinha escrito um propósito. Quem pega isso? Quem pega essa palavra? Antes de você nascer, antes de você respirar, Deus já nos conhecia. Talvez tem gente aqui que não conheceu o pai nem a mãe. Tem problema de paternidade. Mas Deus é o seu Pai. Você tem um Pai eterno. Seja curado nessa noite. Talvez muitos aqui tenham problema com o pai e com a mãe.
O Senhor está falando com você hoje, Ele te cura a paternidade espiritual que está aqui. A Bíblia diz que antes que eu te formasse, Jeremias 1,5, nós lemos, no ventre eu te conheci. Ah, meu irmão, Deus te conhece. Você pode estar dizendo, mas Júlio, Deus não fala comigo faz tempo, mas Ele te conhece, filho. O céu já tinha um projeto antes de a terra conhecer o seu nome. Qual que é o seu nome? O céu já conhecia você pelo nome. Se você não tem um propósito, é muito difícil você andar no caminho. Porque você precisa ter um propósito para andar no caminho. O propósito define o caminho da pessoa. Então você precisa se alinhar com o propósito que Deus tem para a sua vida. Senão você não vai estar no caminho, você vai estar criando um atalho, andando para lá e para cá, e o ano vai passando, você não fez aquilo que Deus planejou para a sua vida. Amém ou não? Glória a Deus. Você vai ficando velho e não acaba fazendo o que Deus tem alinhado para você. Como que eu sei o caminho? Vou te dar um exemplo. É como você fosse trocar uma lâmpada. A lâmpada trocada é um propósito. Quem está comigo? Aí você vai pegar uma escada e você vai subindo um degrau, subindo o outro degrau, subindo o terceiro degrau. Cada degrau que você sobe é um alvo que foi alcançado. Qual a diferença de alvo para o propósito? O propósito é o alvo final de toda a tua vida. Toda a tua vida vai se reunir para um propósito. Tem muita gente confundindo, eu alcancei o meu alvo. Quem já ouviu essa frase? Talvez você até falou, poxa, eu tenho um alvo na minha vida. É conquistar um carro. Eu tenho um alvo, é conquistar minha namorada, minha esposa. Eu tenho um alvo, é conquistar uma casa. Isso não é o fim do propósito. Para eu chegar no propósito de trocar a lâmpada, eu fui subir uma escada. Cada degrau que eu fui subindo era um alvo que eu alcancei. Assim também é na vida espiritual. Eu vou subir num degrau, vou crescendo de nível, vou subir no nível espiritual. Esse ano você está mais esperto em Deus do que o ano passado. Você cresceu na fé, você foi recebendo palavra, você foi subindo o nível, você foi passando por processos. Às vezes alguns processos quase te arrancou da igreja, mas outros processos te colocou mais para cima, perto de Deus. Não é o fim do propósito, são alvos. Quem está comigo? Quem está entendendo? Você aleluia. Glória a Deus. Cada degrau que subimos são alvos. Muitos querem chegar lá. Irmão Anderson, muitos querem chegar lá, mas não querem subir os degraus. Talvez o que você está passando hoje, que está afligindo você, é um degrau na sua vida, para você ter experiência. Talvez não está sendo muito bom. Muitos querem chegar, mas não querem subir os degraus. Às vezes, irmãos, a gente quer ter uma vida com Deus espiritual. Vir à igreja não é o fim. Vir à igreja só não é o que te completa. Desculpa. Mas você precisa ter um momento de oração.
é um degrau que você sobe. Você precisa se dedicar à oração. Você precisa jejuar. É outro degrau. Você precisa renunciar. É um degrau. Quem está comigo? A renúncia faz parte, sim. Você precisa ter santidade. Prezar por uma vida santa em Deus é subir um degrau. E você precisa ser perseverante. Talvez aqui já pensaram em desistir. Você precisa perseverar. Diga assim comigo: não existe promessa sem processo. Estamos passando por um processo para alcançar o propósito que Deus tem em cada vida aqui. Não existe um destino sem passar pelos degraus. Não existe, irmão. Todo propósito mostra um destino. O seu destino combina no propósito que Deus escolheu para ti. Todo alvo que você determina está dentro do seu propósito, ou deveria estar dentro do seu propósito, porque cada alvo que você alcança na sua vida é um degrau que você está subindo rumo ao propósito. Provérbios 16, 9. Que diz lá? Provérbios 16, 9. O Senhor lhe dirige os passos. O Senhor dirige os passos. Tem gente perdida, não porque não ama a Deus, mas porque perdeu a direção. Irmãos, nós temos que ter uma direção. A sua vida precisa ser direcionada para o alvo, para o propósito. Só vir à igreja, eu vou repetir, não é o fim. É uma das coisas, faz parte, mas a sua vida tem que estar o propósito de Deus nela. Você já sabe qual é o seu propósito? Romanos 9, 23. Você foi criado para ser um vaso. Dá uma olhada para esse irmão do seu lado e vê se ele é um vaso. Que vaso que é esse aí? É? Romanos 9. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Vasos de misericórdia. Meu Deus, você é um vaso, e você não foi criado para ser um vaso vazio. Vou repetir. Você não foi criado para viver vazio. Você foi criado para conter a glória de Deus num vaso de barro. A glória sim é de Deus, mas o vaso é de barro.
Aleluia, Jesus. Está entendendo? O vaso precisa ser de barro. E a riqueza está dentro dele. Não é dele. Não é porque ele é especial, mas é porque ele precisa carregar a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Vaso de misericórdia. Vaso para conter a glória de Deus. Tem coisas que você vai buscar no mundo para preencher esse vaso aí. Ei, esse vaso, as coisas do mundo não vai preencher, só a glória de Deus. Só a presença do Altíssimo vai preencher o vaso de misericórdia. Glória. Aleluia, Jesus. Sabe por que é vaso de misericórdia? Porque você não tem honra nenhuma de carregar isso. É só pela misericórdia. Glória. Porque Deus nos conhece. Diga assim comigo: eu não fui criado para viver vazio. Aleluia. Você precisa se encher da glória de Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Você foi criado para conter a glória de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente que está querendo ir buscar no mundo. O mundo tenta preencher o homem com o quê? Prazeres, dinheiro, vícios, relacionamentos vazios. Mas tem um vazio no seu e no meu coração que ninguém nunca vai conseguir preencher. Você não consegue preencher com algo terreno. Só Deus cabe nesse espaço. Aleluia, Jesus. Que Ele mesmo criou dentro de nós. Glória. Só Deus. Aleluia. Quando você deixar Deus preencher esse espaço, você vai saber o propósito que está aqui na terra. Está entendendo? O que falta muitas vezes na nossa vida, irmãos, não é dinheiro. Não é entretenimento. Também não. Tem gente que às vezes tenta sarar a alma com o entretenimento do mundo. Tem gente que está tentando sarar a alma da correria do dia a dia, indo passear. Vou te falar uma coisa para você: só a presença de Deus vai te curar. Não é um passeio, não é uma distração diante da TV. Vai voltar tudo de novo quando tu volta. Mas o que vai te curar é a presença de Deus. E ninguém vai fazer isso por você. É você que tem que buscar por si mesmo a presença. E ela virá sobre ti. E ela virá sobre mim. Quando buscardes de todo o coração, me achareis. Tem gente que está buscando nas coisas erradas. E a tua luta é tão grande que tu não tem conseguido. Mas vai buscar Deus no secreto.
você vai achar algo impressionante, que é a presença de Deus. Só Deus preenche esse espaço. O que falta não é oportunidade, é unção. O que falta não é força humana, é o fogo do Espírito. É o fogo do Espírito. Diga assim comigo: eu fui criado para ser um instrumento. Tem gente aqui que não está se valorizando, mas você foi criado para ser um instrumento na mão de Deus. Tem gente aqui que está se comparando com os outros. Deus manda te dizer: para de se comparar com os outros. Eu te uso como eu quero. Eu te formei, eu te gerei, eu te conheço. Entra no propósito comigo. Glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você foi criado para ser usado. Sabe por que você não está sendo usado? Você está dando liberdade para o Espírito Santo. Você está colocando a culpa em terceiros, mas o culpado é você. Não é ninguém, irmãos. Somos nós. O Espírito Santo está falando conosco. Deus não te chamou apenas para sentar em um banco, mas Ele te chamou para ser instrumento do Reino. Sabe por que eu falo isso? Que há dons aqui adormecidos, há ministérios travados, e há muitas vozes aqui proféticas silenciadas. Você me entendeu? Mas hoje à noite Deus está te despertando, está me despertando para o novo de Deus na nossa vida. Quem crê nisso, aplauda o Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus. O instrumento que Deus colocou na sua mão vai ser ativado hoje aqui. Aleluia, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que é um tempo de crescimento espiritual para essa igreja. Aleluia, Jesus. O despertar do dom que há em ti. 2 Timóteo 1,6, que fala lá, coloca para mim, 2 Timóteo 1,6, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Reaviva. Alguém aqui recebeu a imposição de mãos? Você recebeu algo do Senhor? Está parado. Desperta o dom que há em ti. Diga assim comigo: eu preciso estabelecer alvos espirituais. Lembra dos alvos para alcançar a lâmpada? É cada degrau. Você precisa estabelecer alvos para a sua vida, alvos espirituais. Vai discernir Deus, Ele não responde a coisas vagas.
se torna muito difícil para Deus responder uma oração vaga. Sabe o que é uma oração vaga? Deus abençoa a minha casa. Aí você não especifica nada. Meu filho, a minha esposa que está com aquele problema tal, o meu filho que está passando uma situação, Deus age. Quem está me entendendo? Eu só peço, Deus abençoe a minha casa, Deus abençoe a minha vida. Em que sentido? Orações vagas. Nem para pedir direito você não consegue pedir direito. A Bíblia fala: porque pedis mal, não recebemos. Ele está comigo. Um outro exemplo: orações vagas, recebe respostas vagas. Você pode dizer: Senhor, me abençoa, mas abençoa como? Fale para Ele: Senhor, abençoa meu casamento, a minha esposa, eu, abençoa meus filhos, a minha casa, a minha despensa. Quem está me entendendo? Estou te ensinando a orar. Senhor, restaura o meu ministério. Aquilo que eu parei de fazer, restaura, me ajuda, me fortalece. Sabe por quê, irmãos? Porque toda a fé ela precisa ser direcionada. Toda fé precisa ser direcionada. Todo alvo que você precisa lançar diante de Deus tem que estar projetado em fé. Amém? Você está comigo? Diga assim comigo: o meu alvo é a fotografia espiritual do meu futuro. Tem gente aqui que não tem alvo nenhum na vida. Você precisa estabelecer alvos. Amém. Eu vou encerrar aqui. Talvez o Espírito Santo está despertando o teu propósito hoje. Talvez pessoas que chegaram aqui cansadas, desmotivadas. Gente que quase desistiu. Gente que perdeu o foco. Tem gente que já pensou aqui que acabou. Eu quero te dizer que Deus diz para você: eu ainda não terminei a obra na sua vida. Deus ainda não terminou, querido. Não desista, porque Ele não desistiu de você. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Amém? Eu quero que você fique aqui perto comigo. Fala para quem está do seu lado aí: o teu propósito não morreu, o teu chamado não morreu, o teu ministério não morreu. A chama ainda está acesa aí no seu coração. Eu vim nessa noite para declarar que essa chama ela aumente agora. Eu quero que você feche os seus olhos. Hoje Deus está realinhando o teu propósito. Feche os seus olhos. Eu vou te chamar aqui à frente, mas eu quero orar com você. Hoje Deus está restaurando o propósito. Recebe aí. Hoje Deus está levantando vasos cheios de novo. Hoje Deus está despertando instrumentos.
que estavam adormecidos. Hoje Deus está desenvolvendo a tua visão. Deus está alinhando o foco da tua visão hoje. Feche os seus olhos. Se você se sente desse jeito nessa noite, Deus está falando com você sobre o propósito que Ele tem na sua vida hoje. Ele está falando conosco nessa noite. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Fale com fé. Não é uma emoção, mas é uma declaração. Fale com Ele: Deus, me perdoe. Eu perdi o foco. Eu perdi os alvos. Você é aquele que não estabeleceu mais alvo nenhum para a sua vida. Deus pede para te dizer: estabeleça alvos, conquistas. O Espírito Santo, essa é a tua obra. Faz a restauração, cura a alma. Batiza com o Espírito Santo de novo. Renova ministério. Renova o chamado. Renova a direção. Restabelece o alinhamento. Fala com essas pessoas, Espírito Santo. Fala aquilo que eu não vou e não consegui. Alinha essa igreja com a tua palavra. Restaura ministérios. Traz arrependimento. Traz vida com Deus, vida contigo. Deus, é um novo tempo para nossas vidas. Tu tens falado e preparado. Usa o teu povo, Senhor. Ministra nos corações, Espírito Santo. Que cada um aqui viva o seu chamado, aquele que o Senhor estabeleceu. Aquele que deixou lá atrás, Senhor. Aquele que tropeçou lá atrás, Senhor. Levanta o caído. O abatido, fortalece. Fortalece, Espírito Santo. Levanta os jovens, crianças que se perderam pelo caminho. Levanta os teus adoradores, meu Deus. Aleluia, Jesus. Por favor, tem misericórdia de nós. Glória a Jesus. Glória a Deus. Levanta aqueles que caíram pelo caminho, que andam sem razão de vida, mas o Senhor tem um propósito. Como nós cantamos, eu tenho um chamado. Cada um tem um chamado do Senhor. Restabelece os dons, a visão, a palavra profética, a unção. Nessa hora, toca, Espírito Santo. Toca-nos, Espírito Santo. Toca-nos, Espírito Santo. Toca do menor ao maior aqui. Inventa a tua unção. Como o Senhor falou que somos vasos de barro, enche-nos de misericórdia. Enche da tua presença aquele quarto que é só teu, que está vazio, para que ela possa subir a nós. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Glória a Deus. Faz essa igreja crescer em graça. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Só o Senhor que convence o homem. É o Senhor que nos convence as coisas. Te damos todo o direito de nos tocar, de nos consagrar, de nos restaurar. Restaura esse vaso que foi quebrado, rachado.
Restaura, Senhor. Faz um vaso novo, um vaso de misericórdia. Em nome de Jesus oramos. Em teu nome oramos. Em teu nome oramos. Receba. Receba aquilo que o Senhor tem para você, Senhor. Simplesmente receba. Receba, receba. Receba mais de Deus na tua vida. Em nome de Jesus oramos. E te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe. Guarde essa palavra no teu coração. Deixa Deus te usar. Se coloque no propósito que Deus tem chamado você. Eu quero agradecer pelos irmãos que chegaram. Declarar para você que amanhã nós temos a escola dominical às 9h30 da manhã. E o nosso culto à noite às 18h30. Estenda suas mãos assim. Eu quero declarar que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo seja sobre todos vós, desde agora e para sempre.